E aí, tudo bom, mãezinha? Eu vou começar mostrando um vídeo que desculpa, eu tenho que falar, mas eu ri muito. Muito. Não sei se vocês lembram, ó. Peraí, vou voltar do início. Mãe da aluna Alice, do 3º período, e ela chegou em casa toda empolgada falando do teatro, né? Que vai ter agora no final do ano, de apresentação para os pais. Porém, ela falou que ela vai ser a xícara no teatro e que a princesa vai ser outra amiguinha. Eu quero pedir para trocar, tá? A minha filha tem que ser a princesa, porque ela chorou. Quando ela contou isso pra mim, ela começou a chorar. Então, eu quero pedir encarecidamente que vocês troquem as fantasias, tá? A Alice vai ser a princesa e a outra menina pode ser a xícara. Por que a minha filha tem que ser a xícara? Né? Na outra escola que ela estava, ela sempre era princesa. Qualquer teatrinho. E eu quero que continue assim. Tá bom? Aí vocês veem o que vocês fazem. No próximo ensaio, ela já tem que estar como princesa e não como xícara. Tá joia? É um pedido de uma mãe. Oi, mãe, como é que você tá? Tudo bem? Acabei de ouvir seu áudio aqui. Seguinte, mãe, então vamos lá explicar pra senhora querida, tá? Mãe, é o seguinte, primeiro que a escolha da princesa foi sorteio, tá? A escolha da monarquia, da princesa, foi um sorteio. E sorteio é isso, é sorte e azar, né? Se fosse pra todo mundo ser princesa, não teria sorteio. É porque não tem vaga. Outra coisa, mãe, a senhora tinha que explicar para ela que tem lugar para todo mundo no mundo, né? Nem todo mundo vai ser princesa. A vida é isso. Você veja mesmo, até tinha outras crianças que não foram princesas e gostariam de ser princesa, na mesma situação que ela. Você veja, ela é a Xícara, aí o Alexandre Pires, Glória Pires, aí Camila Pitanga e Cláudia Leite. Você vê a diversidade. E ninguém reclamou. Eu até ofereci para ela, falei, ali, se sobrou vaga de candelabro, você não quer ser candelabro? Ela não quis, quer ter que ficar com os 2 braços erguidos, falou que ia cansar. Falei, então você quer ser bully? Ela não quis também, quer ter que ficar com o braço erguido só. E bully já é uma xícara prêmio, né? Bully já é uma xícara personalité diamante. Aí ela não quis. Aí então fica de xícara mesmo, né, mãe? Porque daí fica complicado. E outra coisa, mãe, a senhora falar para ela justamente isso. Dia de luta e dia de glória. Você vê carreta furacão, todo mundo quer ser o fofão. Não tem 4 fofão, alguém tem que ser o patatá. Power Hand, todo mundo quer ser o vermelho, mas alguém tem que ser o amarelo. Todo mundo quer ser Gold Retrieve, mas todo cachorro queria ser um Gold, mas alguns nascem Pug. Que a vida é isso aí. Todo mundo do KLB, mãe, queria ser o Leandro, mas alguns tem que ser o Kiko. Às vezes, para poder ter um Bruno, tem que ter o Marrone, né, mãe? E tudo tem um lado positivo, você veja. É melhor ser o Marrone do que ser o João Paulo. Enfim, trabalha isso com ela, tá bom, mamãe? E outra coisa, mãe, ainda tô com uma vaga de bullying. Se ela mudar de ideia, a gente troca. Trabalha isso com ela, mãe. Gente, desculpa, gente. Mas eu achei um dos melhores vídeos. É muito bom. Um dos melhores vídeos. Muito bom. A mãe perdeu uma grande oportunidade de ensinar uma coisa tão bonita para sua filha. Tem gente. uma historinha e que essa mãe, né, assim, a gente sabe que é muito duro ver o filho sangrar. É óbvio que é difícil, que ninguém quer. A gente quer ver o filho conquistando, a gente quer ver o filho recebendo os louros da vitória, a gente não quer ver o filho em 2º, 3º, 10º lugar, não quer ver o filho fracassando. Claro que não. Acontece que se eles não passarem por isso, eles vão ter um problemaço lá na frente, porque eles não vão aprender a lidar com a frustração e não vão aprender a lidar com uma coisa que a criança lida no momento que ela entra na escola. Porque ela está em casa até os 2 anos, então ela é muito maravilhosa, ela é muito especial. Olha o centro da atenção. Quando ela chega na escola, ela descobre que todo mundo é especial, que todo mundo olha o desenho do outro. Então ela começa a entender que ela tem coisas que ela faz, momentos de luta e de glória, né? Exatamente. E aí tem essa história que serve muito para essa situação, que a gente tem um monte. Exatamente. Não, gente, e isso que eu ia falar, assim, o teatro tem uma coisa muito boa, porque é um trabalho em equipe. Você tem que trabalhar no todo, não é só sobre você, né? É sobre cada um, qual o espaço de cada um, qual é a hora que um entra, qual é o outro que espera, qual o que fica na coxia, qual é a hora que entra e acontece.
Então, isso, você desenvolve essa paciência na criança, o senso de coletividade total, né? E entende que o protagonismo, ele não é um lugar que te pertence. Só existe, né? Só existe. E que o protagonismo está em outra construção, né? Exatamente. Que não tem nada a ver com isso. Mas a gente vê que é sempre muito mais sobre a expectativa dos pais do que da própria criança, Sim. né? E aí o teatro, obviamente, que ele ensina isso, assim, né? Lindamente. Agora, eu gosto de lembrar nesses casos da história da ostra, do Rubem Alves, né? Que a ostra está lá feliz e tranquila dentro da concha. Sim. E aí um belo dia entra um grão de areia dentro dessa ostra. E aí o grão de areia incomoda. E quando ele incomoda, ele gera um desconforto na ostra. A ostra tem que lidar com esse desconforto. E ao lidar com ele, ela produz a pérola. Por isso o Rubem Alves tem um livro lindíssimo que se chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. Porque é claro que se a gente tira o grão de areia de dentro dela, vai acabar o desconforto, mas também não vai ter crescimento. A gente aprendeu culturalmente, historicamente, que desconforto é sinônimo de sofrimento. Sim, ou que nem a frustração, né? No caso ali, não é nem da menina, mas a frustração da mãe. Como é que você trabalha essa frustração, né? E aí a criança chorou, ela tá frustrada. Filha, eu tô vendo que tá difícil pra você. Dói, né? É ruim. A mamãe tá aqui para passar por isso com você. Eu não tenho direito de tirar essa frustração dela, eu não tenho direito de amputar, de castrar a criança, de aprender a lidar com a frustração, porque eu não tô dando conta de ver ela sofrer. Sim, e não é só a frustração, né? A gente normalizar um pouco todos os sentimentos, assim, né? Que nem esses dias eu tava ouvindo uma coisa muito bacana falando sobre a tristeza também, que a gente veio de uma sociedade que você não podia nunca falar que você estava triste, né? Que dirá e as redes sociais, né? Que teve uma época que todo mundo falou, nossa, só fala coisa boa, todo mundo tá bem, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tá feliz. Você fala, tá, mas cadê o lado ruim, né? Como se fosse horrível mostrar ou falar sobre isso, né? Então, às vezes, eu acho que a gente tem que normalizar essas coisas, assim, esses sentimentos que a gente pode falar, a frustração, a tristeza, a decepção, a raiva. Sim. Elas também, a gente tem que passar por elas pra gente conseguir. É a historinha do poço, né? Eu vou quicar pra subir, né? E nem sempre, no caso aqui da mãe, tipo, a menina era menos porque ia fazer uma xícara, ou entendeu? Não existe esse lugar. Então, eu acho que também tem um controle muito legal dos pais, prestarem atenção. A gente deu risada, claro, quando eu ouvi a primeira vez. E falei assim, né, com a Má, mostrei esse vídeo para ela, que eu acho que é uma grande oportunidade para a gente repensar qual é o nosso lugar de mãe e pai dentro ali dessa sociedade, amiga, desse crescimento. Você faz ideia do que eu já encarei 31 anos dando aula de teatro e aqui com a escola, o que eu recebo, assim, eu nunca vou para um lugar de julgamento, eu sempre vou para um lugar de deixa eu te ajudar a enxergar por uma outra forma, porque tudo bem, a gente não vai julgar jamais, nada, somos mães, a gente está na mesma estrada, e ainda assim a gente precisa falar sobre isso e precisa dizer que tá tudo bem sentir todas essas emoções, que elas não são boas ou ruins, emoção não tem boa ou ruim, tem o que essa emoção tem como função, o que ela veio comunicar, qual a função. A função da tristeza é aprender a refletir, né? É parar e aprender a refletir. A frustração... né? Eu vi um vídeo que você colocou, achei tão bonitinho, sobre a tristeza... Né, que você fala, para que a tristeza vem? Para você parar, analisar. É uma questão de neurofisiologia, entendeu? De neurobiologia das emoções, que hoje a gente tem um campo muito vasto de estudos sobre isso. E a gente adoece se não sente. Essa ideia da criança não sentir, eu faço sempre uma brincadeira assim na escola para pais, que aí os pais ficam impressionados assim e entendem. Eu falo assim, imagina que você chega pro teu filho e diz assim, meu amor, tá na hora de aprender a andar de bike sem rodinha, mas não ouse encostar nessa bicicleta. E aí? É estranho, não é? Se eu falar, filho, tá na hora de você aprender a comer sozinho, mas não coloque a mão nos talheres. Estranho, não é? Claro. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente diz, você precisa aprender a tolerar a frustração, mas não se frustre. Não tem Você precisa aprender a lidar com a raiva, mas não pode sentir raiva, engole o choro. Não, gente, chora. A gente não deixa a criança sente raiva e a gente quer que ela aprenda a lidar com aquilo que ela está sentindo. Olha o contrassenso. Por que acontece isso? Porque a gente não dá conta de ver o filho doer. Sim.
Então a gente precisa falar sobre isso. E eu isso. acho que tem um caminho também que é muito importante, ou quando o filho, tipo, sei lá, eu vou falar que tem uma fase de criança que fica com muita raiva, né? As crianças têm raiva. Aí você fala, e aí, né? Porque não é uma raiva, que às vezes a criança ela não consegue raiva é ação. Entender o que está dentro dela. E a gente tem que ir lá dar uma sinalizadinha, né? Você tá com raiva por quê? Olha, o que você tá sentindo é uma raiva. E o que a gente faz? Entendeu? Maravilhoso, é isso. Né? Pra lidar com ela. Você sabe que um dia ela vai passar? Ela passa. É uma onda, vai embora, mas ela vai passar. Daqui a pouco já é outro... E é isso que você tá falando, que a criança, numa situação dessa, por exemplo, do teatro, poderia ter a chance de aprender. Sim. Que é a raiva, a frustração, a tristeza vem e passam. Sim. E quando isso acontece, eu posso contar com a minha mãe. Exatamente. Para passar por essa dor comigo. Ela me sustenta nessa dor. Uhum. E aí, acabou. Da próxima vez que vem, já vem assim, opa, eu consigo aguentar. Lembra da outra vez no teatro que aconteceu aquilo? Amiga, teve uma vez que eu fui montar a Branca de Neve, vou contar para vocês. Eu tinha 32 crianças na sala de aula, na faixa etária de Todo mundo 7 Todo mundo não. Todo mundo queria fazer a Branca de Neve. Todo mundo, tinha até um garoto que queria fazer a Branca de Neve. Todo mundo, todas as meninas, eram 3 meninos, todas as outras meninas queriam fazer a Branca de Neve. Aí eu olhei pra eles, e as mães vindo me dizer que queriam que a filha fizesse a Branca de Neve. Aí eu falei assim, gente, mas espera aí que os anões são o melhor dessa história. Exatamente. Tem um monte de... Vamos entender... Eu pensei, será que eu reescrevo esse texto e coloco um monte de Branca de Neve à procura dos anões e jogo? Aí eu falei, não, nem que infelizmente a mãe tire a criança, mas eu vou sustentar e ninguém saiu e foi muito legal, todo mundo entendeu esse lugar de dor e superou. Posso falar de frustração, já que a gente estava falando? Genial. Quando eu tinha meus 11 anos, eu fui escalada para ser Mamãe Noela, junto com o Papai Noel. Foi. Ai, que incrível! Só não sabia que eu ia ter que subir em cima do carro do Corpo de Bombeiros. Amiga, que bonitinha! Como foi? Gente, para e pensa. Para e pensa. Não era o que eu tinha imaginado, né? Mas eu fui lá em cima. Fui dando tchau pra todo mundo lá no bairro. Ou seja, a gente começa de um jeito. A gente jura que a gente vai evoluindo, não é? Amiga. Ninguém olha achando, imagina, ela foi Mamãe Noela em cima do carro de bombeiro. E hoje tá aí, tá ótimo, vida maravilhosa, superando as frustrações da vida. Mãe, não deixe também, aproveite as oportunidades para evoluir, certo? Certo. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio. Um beijo, até já. Até já.